Hoje falaremos do nacionalsocialismo. O que aconteceu com Hitler depois dele ser eleito a chanceler do Reich? Qual é a sua história no período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial? E o que esse movimento desempenhou na Alemanha? Como foi feito um vídeo falando da história do nacionalsocialismo, deixarei como fascismo, não falaremos do idealizador, deixarei no card. Apesar das novas mudanças e da primeira leva de prisões de comunistas, social-democratas e sindicalistas, o Kommunistische Partei Deutschlands alcançou 12,3% nas eleições para o Reichstag em 5 de março de 1933. O Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, o SPD, possuiu 18,3%, assim como os partidos burgueses centro, o Bayerische Volkspartei, da sigla BVP, no caso, um partido católico que obteve 13,9% dos votos, enquanto o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, no caso a NSDAP, e a Deutsche National Volkspartei, no caso DNVP, obtiveram 43,9% e 8% respectivamente, e, portanto, juntos formaram um novo governo. Com a lei para eliminar a situação do povo e do Reich, Adolf Hitler pretendia libertar-se de qualquer controle do parlamento, embora para isso precisasse de uma maioria de 2/3. Os 81 representantes eleitos do KPD, no caso Partido Comunista, não participaram na votação, pois já tinham sido presos ou viviam ilegalmente ou até mesmo imigraram. Embora 94 deputados do SPD, no caso Partido Social Democrata, não tenham concordado com o projeto de lei, e apesar da intimidação, o Deutsche Zentrumspartei, no caso Partido Alemão de Centro, o BVP, o Deutsche Staatspartei, no caso o DSTP, o Christliche Sozialer Volksdienst, o Deutsche Bauernpartei, que era o Partido dos Agricultores Alemães, e o Landbund adotaram a lei de habilitação juntamente com o DNVP e o NSDAP. Ao governo foi dado o direito de aprovar leis sem o consentimento do parlamento, mesmo que não estivessem de acordo com a Constituição Imperial. O Reichstag degradou-se, assim, de órgão legislativo a órgão de aclamação. Em 31 de março de 1933, o governo aprovou a lei sobre a equalização dos estados sem envolver o parlamento, cuja independência foi abandonada e substituída por um centralismo estrito. 10 meses depois, a lei sobre a reconstrução do Reich aboliu os parlamentos estaduais. Isso foi seguido em 14 de fevereiro de 1934 pela dissolução do Reichsrat, a representação estatal em nível do Reich. No verão de 1934, o estabelecimento do Estado-líder registrou progressos ainda mais decisivos quando Hitler fez com que seus rivais indesejáveis pelo poder fossem politicamente marginalizados ou assassinados durante o Putsch de Rum, no final de junho e início de julho. Após a morte de Hindenburg, em 2 de agosto de 1934, Hitler foi nomeado Führer e chanceler do Reich, ou Reichskanzler, graças a uma lei aprovada, também sem consentimento parlamentar, para combinar os cargos de presidente do Reich e de chanceler do Reich. Ele também se tornou comandante supremo da Wehrmacht, que lhe foi jurado pessoalmente, e não mais a Constituição de Weimar. A única facção era presidida por Wilhelm Frick, Reichsminister des Innen, ministro do interior do Reich, desde 30 de janeiro de 1933. Outros comitês do Reichstag também foram gradualmente abolidos. Embora os comitês tenham sido nomeados em dezembro de 1933, de acordo com o artigo 35 da Constituição de Weimar, eles não foram mais convocados. Após as eleições para o Reichstag, em 29 de março de 1936 e 10 de abril de 1938, os comitês também não foram nomeados. No entanto, Hitler atribuiu grande importância à legalidade da aparente aprovação plebiscitária, o que lhe ofereceu um quadro comemorativo e propagandístico para as suas respectivas declarações governamentais. Embora o primeiro Grossdeutsche Reichstag, após a anexação da Áustria, não tenha aprovado uma nova Constituição ou quaisquer outras leis, nas palavras de Hitler, esse parlamento era a representação do povo alemão, que poderia reivindicar e considerado um órgão verdadeiramente constitucional a se tornar. No nacionalsocialismo havia o papel do líder, no caso o Führer, o que significava que as pessoas tinham que obedecer ao líder incondicionalmente. As pessoas também tinham que obedecer incondicionalmente aos seus superiores em outras áreas.
Muitos superiores eram nacionalsocialistas convictos, por exemplo, um grupo de jovens em empresas ou fábricas. Durante a era nacionalsocialista, muitas pessoas tinham grande admiração por Adolf Hitler. Isso também era chamado de culto ao líder, assim também foi com Mussolini. Um objetivo importante do nacionalsocialismo era uma comunidade nacional forte. Um membro da comunidade nacional também era chamado de Volksgenosse ou Volksgenossen. Todos os camaradas nacionais juntos formavam a comunidade nacional. O povo alemão pertencia um ao outro, independentemente da profissão ou de quanto dinheiro cada um tinha. Os camaradas nacionais deveriam sempre pensar primeiro no que era melhor para a comunidade nacional. O povo alemão estava unido em apoio ao líder Adolf Hitler. O objetivo da comunidade nacional era um forte sentimento de união. Essas incluíam, por exemplo, organizações juvenis. Os sindicatos também foram incluídos. Os sindicatos eram associações que defendiam os interesses dos trabalhadores e que lutavam por melhores condições de trabalho. Os nacionalsocialistas estavam convencidos de que a Alemanha precisava de mais territórios para o povo alemão. Os nacionalsocialistas acreditavam que a Alemanha era pequena demais para a sua população. Eles também acreditavam de obter mais terras para cultivar alimentos, trazer matérias-primas como petróleo de outros países para a Alemanha. Quanto às organizações, havia a Hitlerjugend, na tradução Juventude Hitlerista, no sentido estrito, é claro, e a Jungvolk, que fazia parte desse conjunto. Na Jungvolk, os meninos tinham a idade de 10 aos 14 anos e depois continuavam na Hitlerjugend, até os 18 anos. Para as mulheres, havia o Jungmädchenbund, de meninas entre os 10 e 14 anos. Posteriormente, se apresentavam ao Bund Deutscher Mädchen, com a sigla BDM, que estavam dos 14 aos 21 anos. Aos 18 anos, elas se apresentavam na Landjahr, tarefa que consistia em ajudar em casa e no campo. As moças viviam em chácaras ou em pequenos acampamentos nos distritos rurais, onde eram apanhadas por caminhões no início da manhã e levadas às fazendas. Isso, é claro, também fazia parte da BDM. E também havia a Glaube und Schönheit, que consistia na tarefa da organização em atenuar o intervalo de tempo entre o limite máximo de idade dos 18 anos até a idade da entrada das mulheres no Partido Nacional Socialista, aos 21 anos, a fim de evitar que essa faixa etária escapasse da influência do Estado e do partido na vida privada. Outra questão pertinente ao nacionalsocialismo era sua ojeriza aos judeus. Porém, é importante dizer que 250 mil judeus lutaram pelo Terceiro Reich. Então é uma situação bem contraditória. Mais tarde trarei um vídeo sobre isso em um quadro do canal. O hino do partido era o Ost-West-Lied, também conhecido como Die Fahne hoch. Era o hino da Sturmabteilung e posteriormente ao NSDAP. E a saudação era o Sieg Heil, ou de forma que não irei pronunciar, deixarei no texto. No dia 13 de janeiro de 1935, houve um referendo na região do Saar, ou seja, a Alsácia-Lorena, que votaram e decidiram com seus 90,8% a favor da reintegração da região do Saar, no Reich alemão. No dia 16 de março, houve uma lei para a construção da Wehrmacht, com recrutamento geral e com seu rearmamento no dia 1º de junho. A Reichsmarine se converteu em Kriegsmarine no dia 15 de setembro do mesmo ano. No dia 15 de setembro do mesmo ano, foram proclamadas as leis de Nuremberg, em face à perseguição dos judeus, além da privação de sua cidadania. No mesmo dia, a suástica foi estabelecida como a única bandeira nacional válida para o Reich alemão. No dia 7 de março, as forças da Wehrmacht invadiram a Renânia. Já no dia 11 de julho, houve um acordo entre a Alemanha Nacional Socialista e a Áustria, no qual a Alemanha reconhecia a soberania austríaca. No dia 26 de agosto, o Führer exigiu que o exército alemão estivesse pronto e a economia controlada para ser capacitada para a guerra em 4 anos. No mesmo dia, foi aberta a fundação do Centro do Reich de combate à homossexualidade e ao aborto. No dia 25 de novembro, houve o Pacto Anticomintern. No dia 5 de novembro, foi feito o protocolo Russbach, que revelava a intenção do Führer alemão de anexar a Áustria e a Tchecoslováquia. No dia 1º de janeiro de 1938, os judeus estavam proibidos de oferecer bens e serviços. No dia 5 de janeiro, houve uma mudança de nomes de família e nomes que forçaram os judeus a escolher um nome e um sobrenome de sua origem, como nome ou segundo nome. No dia 4 de fevereiro, Hitler assumiu o comando supremo da Wehrmacht.
No dia 20 de fevereiro, Hitler fez um discurso no Reichstag sobre a autodeterminação dos povos alemães nos Sudetos, no caso, que viviam na Tchecoslováquia, e para os austríacos, que viviam no estrangeiro. No dia 12 de março, a Wehrmacht invadiu a Áustria, incorporando ao Terceiro Reich. No dia 27 de agosto, os advogados judeus tiveram sua licença revogada. No dia 30 de setembro, a Grã-Bretanha, a França, a Itália e o Terceiro Reich fizeram um acordo em Munique, que cedia os Sudetos aos alemães, e sendo assim, no dia 1º de outubro, as tropas da Wehrmacht marcharam na terra dos Sudetos. No dia 9 de novembro, houve a Kristallnacht, ou seja, a Noite dos Cristais, no qual os judeus tiveram suas sinagogas destruídas e com a deportação de 30 mil deles, do sexo masculino, para os campos de concentração. No dia 14 de março de 1939, os alemães invadiram o restante da Tchecoslováquia. Já no dia 23 de março, a Polônia ordenou uma mobilização parcial de suas forças armadas, dada a preocupação em relação ao Terceiro Reich. No dia 31 de março, a Polônia teve o apoio dos britânicos e dos franceses para protegê-los. No dia 28 de abril, houve a rescisão do Pacto de Não Agressão Germano-Polonês pelo Terceiro Reich. No dia 22 de maio, houve o Pacto de Aço entre alemães e italianos. E no dia 1º de setembro, começou o ataque alemão à Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Em 9 de abril de 1940, o Terceiro Reich ocupou a Dinamarca e a Noruega. E no dia 10 de maio, a Bélgica, Luxemburgo e a França. No dia 22 de junho do mesmo ano, houve o armistício de Compiègne, com a metade cedida ao Terceiro Reich, no caso a parte norte, e a parte sul, cedida a Vichy, sob o comando do Marechal Philippe Pétain. E no dia 27 de setembro, pacto tripartite entre a Alemanha, o Japão e a Itália. No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, com a invasão à União Soviética, e no dia 11 de dezembro, o Terceiro Reich declarou guerra aos Estados Unidos. No dia 21 de maio de 1942, Reinhard Heydrich, no qual era o segundo homem mais importante da SS e deputado protetor do Reich, sofreu um atentado em Praga e, devido aos ferimentos, morreu. E por causa disso, no dia 10 de junho do mesmo ano, a aldeia de Lidice, onde os homens que ocasionaram o atentado moravam, foi destruída e centenas de tchecos foram mortos. No dia 31 de janeiro de 1943, a Sexta Armida, a Wehrmacht, se rendeu aos soviéticos no Bolsão Sul e no dia 2 de fevereiro no Bolsão Norte, perto de Stalingrado. No dia 18 de fevereiro do mesmo ano, o ministro de propaganda, Joseph Goebbels, fez um discurso no Sportpalast, incitando a guerra total ou Totalkrieg. Já no dia 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia e no dia 20 de julho o coronel da Wehrmacht, Klaus von Stauffenberg, tentou assassinar o Führer em seu quartel-general na Toca do Lobo, ou Wolfschanze. Essa tentativa de assassinato tinha o nome de Operação Valkyria e havia cerca de 180 nomes envolvidos. É fato que várias pessoas, que no caso eram suspeitas, foram posteriormente executadas. No ano de 1945 era o último ano. Berlim estava cercada pelos soviéticos e no dia 30 de abril Hitler cometeu suicídio no Führerbunker. No dia 7 de maio desse mesmo ano, a Wehrmacht se rendeu em Reims, na França, e no dia 8 do mesmo mês, em Berlim. Terminando assim a guerra, o nacionalsocialismo jamais voltaria a ser o que foi. Tanto é que nos dias atuais ele é proibido na Alemanha, podendo ser preso quem faz a saudação ou porta na rua a suástica. É fato que houve um partido que queria reaver o movimento, como Nationaldemokratische Partei Deutschlands, ou com a sua sigla NPD, que significa Partido Nacional Democrático, que encerrou sua participação eleitoral no ano de 2014. A conclusão que chegamos é que o nacionalsocialismo chegou ao poder porque, infelizmente, o país estava quebrado. Pessoas desesperadas. É fato que foi um nacionalismo extremo. Todavia, para aquelas pessoas era a solução. Não se sabe se Adolf Hitler suicidou-se de fato. É dito por muitos teóricos que sim. Todavia, existe uma série Caçando Hitler no History Channel que mostra uma possibilidade dele ter fugido para a Argentina. Há até indícios que o mesmo morreu no Paraguai. Todavia, não podemos dizer que sim. Mas você, inscrito ou não inscrito, pode dar seu parecer. Eu agradeço a participação de todos no quadro, e foi uma honra tê-lo feito. Semana que vem teremos um novo quadro no canal, no qual vocês irão decidir. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se possível, dê um like para ajudar o canal a propagar os conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.